Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Mais uma vez, Senhor, nos submetemos a Ti e pedimos que a Tua santa palavra nos sirva de conforto, consolo, mas acima de tudo de encorajamento nesta noite, para perseverarmos na nossa missão como igreja Tua neste mundo, de trazer honra, glória e louvor a Ti, proclamando a Tua palavra e servindo lado a lado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Podemos nos assentar. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do ministério do encorajamento. Alguém aqui já ouviu falar do ministério do encorajamento? Não, você não encontrará este ministério na esplanada dos ministérios em Brasília. Você não encontrará este ministério representado na pessoa de um único pastor da igreja. Prazer, eu sou o ministro do encorajamento da catedral. Não. O ministério do encorajamento, na verdade, é um ministério ou um serviço compartilhado entre todos os membros da igreja, apesar de muitas vezes ser desprezado e até ignorado pela maioria. Por exemplo, quantos aqui podem se lembrar de pelo menos uma vez em que foram encorajados por uma palavra, por um recado, por um carinho de um membro da sua família, um cônjuge, um filho, um parente? Alguém? A última vez em que no trabalho um colega te encorajou com um elogio, ou um supervisor reconheceu o bom trabalho feito? Alguém foi encorajado assim, talvez recentemente? Na própria igreja, você consegue se lembrar da última vez em que alguém foi usado por Deus para te encorajar, com uma oração, com um telefonema, com uma mensagem, que fosse do WhatsApp, ou em que você foi um instrumento para encorajar outra vida nesta igreja? Bem, que diferença faz este ministério, o serviço do encorajamento? Alguém já disse que o encorajamento é como oxigênio para a nossa alma, é como respirar fundo, é como receber um novo fôlego de ar. Ser encorajado, receber o encorajamento, nos dá um novo fôlego, um novo ânimo, um novo vigor para continuarmos fazendo o nosso trabalho, seja em casa, seja na faculdade, no escritório, ou até mesmo na própria igreja. Pois bem, o texto que lemos nesta noite é um retrato maravilhoso do que é o ministério do encorajamento.
conforme ele foi praticado na vida de Paulo e dos seus colegas. Talvez você não tenha notado, a nossa versão, nossa tradução da Bíblia não deixa isso muito claro. Aliás, eu comparei todas as traduções e nenhuma delas deixa isso muito claro. Mas o texto desta noite começa e termina com uma palavra de encorajamento. Na versão que nós lemos, tanto no versículo 1 como no versículo 2, o texto nos fala que Paulo encorajou algumas pessoas enquanto na sua terceira viagem missionária. E no último versículo, no versículo 12, a palavra que a nossa versão traduz como consolou é a mesma palavra traduzida no início como encorajou. Então, do início ao fim, emoldurando esse texto, nós temos referências ao encorajamento, pessoas encorajando e pessoas sendo encorajadas. É uma lição sobre encorajamento, o texto desta noite. E o que ele nos ensina? O texto nos mostra que este ministério, o serviço do encorajamento, é um serviço disponível a todos e exercido por todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Como? De 3 formas. Somos encorajados e somos encorajadores por meio, primeiro, do compartilhamento da palavra de Deus. Veremos isso nos versículos 1 e 2. Segundo, podemos encorajar uns aos outros também ao colaborarmos juntos na obra de Deus, versículos 3 a 6. E por fim, nos versículos 7 a 12, veremos que podemos ser encorajados e podemos encorajar uns aos outros pelo simples fato de nos reunirmos regularmente como igreja. O serviço do encorajamento se dá pelo compartilhamento da palavra, pela colaboração no Evangelho e pela comunhão regular da igreja. Esta é a lição desta noite. Vamos examiná-la porção por porção. Mas antes de mergulhar no texto, algumas palavras de contexto. Quer você esteja se juntando a nós pela primeira vez, ou faz um tempo que você não está na catedral, onde nós paramos na história. Estamos retomando a narrativa aqui próximo do fim, mais para o fim da terceira viagem missionária de Paulo, a mais longa das suas viagens missionárias, que perdurou aí entre os anos 53 e 57 depois de Cristo. A maior parte desta viagem transcorreu na cidade de Éfeso, onde Paulo ficou quase 3 anos. E é de lá que ele parte no início deste capítulo, após o que aconteceu no capítulo 19, vimos isso no domingo passado, um tumulto na cidade que ameaçou Paulo e os seus colegas, seus seguidores, de morte. E depois deste tumulto, desta ameaça de morte, Paulo decidiu pegar a estrada novamente, seguindo para as terras que ele já tinha visitado na sua viagem anterior, as terras da Macedônia e da Grécia, de onde ele planejava retornar para Jerusalém e então seguir para Roma, onde ele queria também pregar o Evangelho. Muito bem, qual foi o propósito principal de Paulo nesta viagem missionária, nesta terceira viagem missionária? O que Paulo passou a fazer ao sair de Éfeso? Bem, o texto nos mostra que Paulo continuou fazendo o que ele já vinha fazendo desde o início desta viagem. Volte comigo para Atos 18, versículo 23. Atos 18, 23 marca o início da terceira viagem missionária de Paulo. Diz o texto que depois de passar algum tempo em Antioquia, a base missionária dele, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fazendo o quê? Fortalecendo todos os discípulos. Que é outra maneira de dizer que ele passou para aqueles lugares encorajando, fortalecendo aqueles cristãos que tinham se convertido debaixo do seu ministério, ao continuar ensinando-lhes a palavra de Deus. Foi assim que a viagem começou. Como é que a viagem continuou? Volte para Atos 20, versículo 1. E antes de partir de Éfeso, o que Paulo fez? Atos 20, versículo 1, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. E logo no versículo seguinte, na próxima região que ele visitou, o que Paulo continuou fazendo? Nas terras da Macedônia e da Grécia, nas igrejas que ele havia plantado nas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. O que Paulo continuou fazendo? No versículo 2, viajou por aquela região, encorajando os irmãos, com muitas palavras.
e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, passando todo o inverno ali no sul da Grécia, provavelmente na cidade de Corinto. Estamos notando uma repetição, uma ênfase aqui no texto, um propósito único de Paulo na sua viagem: fortalecer e encorajar os cristãos. E não bastasse tudo isso, examinando as palavras mais adiante no Novo Testamento, tanto em Atos como nas cartas de Paulo, nós descobrimos que nesta terceira viagem missionária, ao seguir para a Grécia, Paulo tinha em mente, tinha como plano recolher uma oferta generosa arrecadada pelos cristãos na Grécia para abençoar, para socorrer e encorajar os cristãos mais pobres em Jerusalém. Ele menciona essa oferta na sua carta aos Romanos, nas suas cartas aos Coríntios. E não bastasse tudo isso, segundo as melhores reconstruções históricas, foi nessa terceira viagem missionária e provavelmente durante esses 3 meses, mencionados aqui em Atos 20, versículo 3, que Paulo escreveu a sua maior e mais importante carta, a carta aos Romanos, que tem servido como grande instrumento de encorajamento para a igreja ao longo de 2000 anos. Bem, pastor, onde você quer chegar com todas essas pistas, com todas essas evidências? O que elas nos mostram? Por mais que o apóstolo Paulo seja lembrado como um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário, um grande plantador de igrejas, não podemos nos esquecer de Paulo, o grande encorajador da igreja de Jesus Cristo. E qual foi a maneira principal pela qual Paulo encorajou e fortaleceu a igreja? Por meio da pregação, por meio do compartilhamento da palavra, que parece estar implícito aqui no versículo 2, onde diz que Paulo encorajou aqueles irmãos com muitas palavras. Isso nos faz pensar: quanto nós temos exercido este serviço, este ministério de encorajamento uns dos outros, por meio do compartilhamento da palavra de Deus? Eu não tenho em mente somente nós pastores, os que regularmente pregam na igreja deste púlpito, e não só aqueles que têm nos ajudado na pregação às quartas-feiras e no ensino da palavra em sala de aula na escola bíblica. Eu tenho em mente todos os membros desta igreja, todos nós, que podemos e devemos ser usados por Deus como instrumentos de encorajamento ao compartilhar a palavra com os nossos filhos. Dia a dia reunindo os nossos filhos ao redor da mesa para lhes ensinar a palavra e falar sobre as coisas de Deus com eles. Falando da palavra de Deus para os nossos parentes, os nossos familiares, que precisam conhecer o encorajamento das Escrituras. Os nossos vizinhos, ou colegas da sua faculdade ou no seu escritório, que você sabe que são cristãos e que podem com você se reunir talvez um dia por semana, no intervalo do almoço ou antes ou depois do expediente, para estudarem juntos a palavra e encorajarem uns aos outros. Quanto nós temos procurado compartilhar a palavra, não só enquanto aqui na igreja, durante o culto, de púlpito, em sala de aula, com os adultos, com as crianças da igreja de gente pequena, não só entre os jovens, nas reuniões de juventude, mas aproveitando cada oportunidade que nos é dada em casa e fora de casa, para sermos encorajadores, promotores do encorajamento que vem da palavra de Deus. Foi assim com Paulo, e pode e deve ser assim com todo servo de Deus neste lugar. Mas o texto continua. Não só o encorajamento vindo pelo compartilhamento da palavra, mas o encorajamento vindo pela colaboração no Evangelho, versículos 3 a 6, seguindo no texto. Nós descobrimos que ao final do inverno na Grécia, quando as rotas marítimas estariam abertas novamente para a navegação, Paulo pretendia seguir da Grécia para a Síria, onde ficava Antioquia, sua base, e dali seguir para Jerusalém, a fim de celebrar com seus irmãos. Mas, segundo o texto, quando ele estava prestes a embarcar, os judeus, os seus arqui-inimigos, os judeus descrentes do Evangelho, fizeram uma conspiração contra ele. Descobriram em que barco Paulo embarcaria
e fizeram planos para que este barco fosse o cruzeiro da morte do apóstolo. Bem, infelizmente alguém descobriu, dedurou os judeus e os crentes, avisou Paulo e ele teve que encontrar alternativas. Desistiu de embarcar na Grécia para a Síria e optou por voltar por terra, por onde ele tinha vindo, seguindo pela Macedônia ao norte, provavelmente passando por Filipos e então seguindo para a Ásia, para Troade, sua próxima parada aqui no versículos 6 e 7. Fazendo o quê? Muito provavelmente o que ele já vinha fazendo, encorajando, sempre encontrando oportunidades para encorajar a igreja. Por mais que os judeus quisessem frustrar os planos de Paulo, eles não podiam frustrar os planos de Deus. Eu não posso seguir por barco, seguirei por terra. Não posso ir para a Síria e para Jerusalém, voltarei e continuarei encorajando os meus irmãos. E o restante deste capítulo e o capítulo seguinte mostram encontros de encorajamento entre Paulo e outros discípulos de Jesus. Mas aqui o versículo 4 nos traz uma surpresa muito agradável e muito relevante. Um detalhe importante que nós não podemos deixar despercebido, que foi o encorajamento que Paulo recebeu dos seus colegas. Falamos muito aqui do encorajamento que Paulo forneceu para a igreja, mas implícito no versículo 4, nós temos o encorajamento que Paulo recebeu da igreja, na forma de 7 colegas. Quem foram eles? Olhe comigo para o versículo 4. Seus nomes estão listados aqui e as suas cidades ou regiões de origem: Sópatro de Bereia, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Pergunta, por que esses 7 nomes estão listados aqui? E muito provavelmente não foram os únicos nesta viagem, mas sempre que você encontra 7 nomes, ou 7 de qualquer coisa na Bíblia, você sabe que tem alguma coisa importante aqui. Era um recado da parte de Deus para Paulo, que ele não estava só. Ao encorajar outros, Deus também queria encorajar Paulo com 7 amigos, com 7 colegas com quem compartilhar a jornada e o fardo de pastorear aquelas igrejas. E olha que interessante, os nomes aqui não são por acaso, nem as suas cidades de origem, porque cada nome vem de uma região diferente e de uma viagem diferente de Paulo. Os primeiros 3 nomes vinham da Macedônia e da Grécia: Sópatro, Aristarco e II, prováveis convertidos da segunda viagem missionária de Paulo. Os 2 nomes seguintes, Gaio de Derbe e Timóteo, foi recrutado em Listra, provavelmente eram frutos da primeira viagem missionária de Paulo. E a última dupla de nomes, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia, provavelmente eram convertidos da terceira viagem, mais recente. Então veja só, em cada viagem de Paulo, por onde quer que ele passasse e enfrentasse oposição e conspiração e perseguição, Deus sempre tinha um encorajamento, um conforto, um consolo para Paulo, um jovem discípulo, um colaborador, alguém disposto a deixar sua casa, sua cidade, sua região para seguir com Paulo em viagem e encorajá-lo nesta obra árdua. E mais, por mais que Paulo tivesse uma responsabilidade especial em levar adiante o Evangelho, ele não precisava cumprir a sua missão sozinho. Deus nunca deixou Paulo sozinho. Por isso que Paulo nunca viajava sozinho quando em missão. O que isso nos mostra? O que este retrato da missão de Paulo nos ensina? Que o serviço do Evangelho não é um serviço solitário. Deus não chamou quem quer que seja para servi-lo sozinho. Nenhum pregador, nenhum pastor foi chamado para exercer este trabalho sozinho, sem a ajuda, sem a colaboração de outros servos e de outras servas de Deus. Desde aqueles que compartilham com os pastores da igreja o fardo de ensinar a palavra, seja na escola bíblica, seja na igreja de gente pequena, seja na juventude, seja em outras sociedades internas. Nós pastores não somos os únicos responsáveis, apesar de sermos os principais responsáveis por transmitir a palavra de Deus aqui. Isso sem falar em todos os outros a quem Deus levanta para nos auxiliar nesta obra, os que nos servem no ministério da música, ou da introdução,
ou da cozinha e da cantina, ou da visitação, ou do socorro, ou da compaixão, ou da intercessão. Há serviço para todos, há oportunidade para que todos sejam encorajados e sejam encorajadores também de outros. Mas eu pergunto, todos aqui têm vindo a esta igreja com esta mentalidade? Não só para serem encorajados pela palavra, o que é importantíssimo, mas também para servirem como encorajadores de outras vidas, pela palavra, mas também pelo seu serviço, pelo seu apoio, pelo seu envolvimento nesta igreja. Você tem vindo a esta igreja com a mentalidade de um consumidor ou de um provedor? De um cliente ou de um fornecedor? De um voluntário que só aparece quando quer, quando sente vontade, ou de um servo comprometido em servir a Deus e as outras vidas neste lugar? Enfim, você tem vindo para esta igreja vestido de babador ou de avental? Afinal de contas, o mesmo Evangelho que nos convida a crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Evangelho que nos convoca a servirmos uns aos outros como o nosso Senhor nos serviu, dando a sua vida pela nossa. Nós já vimos dois retratos de encorajamento neste texto: o encorajamento pelo compartilhamento da palavra, versículos 1 e 2, e o encorajamento pela colaboração mútua no Evangelho, versículos 3 a 6. Falta um terceiro e último retrato, versículos 7 a 12, vamos para ele agora. O encorajamento que vem pela comunhão regular dos santos. Enfim, chegamos na cidade de Troade, segundo os versículos 5 e 6. E qual a importância de Troade? Talvez você se lembre do capítulo 16, que Troade foi a cidade que abriu as portas para Paulo, a fim de que ele pregasse o Evangelho na Europa, na Macedônia e na Grécia. O seu porto de entrada agora serviu de porto de saída, de retorno da sua última passagem pela Grécia. E foi ali que ele passou 7 dias, uma semana, de acordo com o versículo 6, fazendo o quê? O mesmo que ele vinha fazendo em todo lugar por onde ele passava, encorajando a igreja de Jesus. Mas antes de seguir viagem, antes de encerrar a sua semana em Troade com os discípulos lá, surgiu uma oportunidade. Diz o versículo 7 que no primeiro dia da semana, muito provavelmente no dia de domingo, que os cristãos consideravam o primeiro da semana, a ponto de chamá-lo domingo, dia do Senhor, pela lembrança de que naquele dia Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Naquele primeiro dia da semana, naquele domingo, Paulo e os discípulos de Jesus em Troade se reuniram para fazer o quê? Versículo 7, para partir o pão, e Paulo falou ao povo, o que é uma senha. Para o quê? Eles se reuniram para cultuar a Deus, para que Paulo lhes falasse, ou seja, lhes ensinasse a palavra, e então eles particiam pão, que é uma senha para o quê? Para celebrar a Santa Ceia, lembrando de Jesus Cristo por meio da palavra pregada e da ceia servida, como era o costume dos cristãos, todo domingo, no primeiro século. Mas havia algo de especial neste encontro, não sei se você notou isso. Já que Paulo pretendia seguir viagem no dia seguinte, na segunda-feira, havia aqui uma última oportunidade de ouvi-lo pregar. E o que os cristãos em Troade fizeram? Continuando no versículo 7, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até quando? Até a meia-noite. E para isso tinham que fazer provisões, porque não existia energia elétrica na época. Como ficar ouvindo alguém pregar a palavra até meia-noite, sem energia elétrica? Bem, diz o versículo 8, que havia muitas candeias no piso onde se reuniram, provavelmente um terraço do terceiro andar, onde cada um trouxe a sua candeia de casa, poderiam se guiar pela rua escura à noite e, juntando as suas candeias, iluminaram o terraço para que pudessem ver Paulo e acompanhar a sua pregação até a meia-noite. Ora, importante é saber que os cristãos nesta época, eles não tinham a facilidade que nós temos. Sabe por quê? No Império Romano não existia domingo, não existia dia de folga. Todo dia era dia de trabalhar, inclusive o domingo.
Então, para cultuar no domingo, os cristãos tinham que escolher uma de duas opções: ou eles madrugavam cedo e cultuavam juntos antes de partir para o trabalho, duraria todo o tempo de sol, ou eles trabalhavam e no final do dia se reuniriam para prestar o seu culto a Deus juntos. Não tinha uma terceira opção: ou você madrugava e cultuava cedo, ou você prolongava o dia no escuro e cultuava à noite. Bem, para melhor aproveitar o tempo, para não espremer Paulo, antes, na hora de bater o cartão, antes de apresentar-se no plantão do trabalho de domingo, os cristãos decidiram da segunda opção, decidiram se reunir à noite, uma espécie de vigília, sarau teológico. A gente faz a manhã teológica, eles fizeram a vigília teológica, vamos até meia-noite, e além, tempo que Paulo precisar para pregar, nós ouviremos, porque é a última oportunidade de ouvi-lo nesta viagem, não sabemos quando ele voltará. Agora vamos parar e pensar um pouco sobre isso. Aquela gente não tinha direito a um dia de folga, eles não tinham folga no seu trabalho semanal, eles tinham que trabalhar no domingo para sobreviver, e eles optaram por se reunir tarde. Lembre-se, as pessoas só trabalhavam do raiar ao pôr do sol, e consequentemente, pôr do sol, hora de dormir, nascer do sol, hora de acordar. E decidiram, com o pôr do sol, se reunir para ouvir Paulo pregando até a madrugada, e de acordo com o versículo 11, decidiram emendar até que o sol raiasse do dia seguinte, para sair dali e fazer o quê? Voltar para o trabalho, emendando plantão em plantão sem dormir, somente para ouvir um homem pregando a palavra de Deus. Ou seja, essa gente ao final do domingo não estava interessada em que estava em cartaz no Cinetroid, não queria saber de maratona de série do Império Flix, Roma talvez, não sei. Eles estavam dispostos a varrer a madrugada, reunidos em culto público a Deus, estudando a palavra de Deus e seguindo direto dali para o plantão da manhã seguinte, segunda-feira. E nós, que em nossa maioria temos o direito de um dia de folga no domingo, direito reconhecido pelos nossos empregadores, pelo Estado, que uso fazemos do nosso domingo? Ou aproveitamos mais para o nosso lazer, para o nosso descanso, para o nosso entretenimento? Ou desfrutamos do encorajamento que vem ao nos reunirmos como igreja, manhã e noite no domingo, para nos alimentarmos da palavra de Deus, sem ter que ir até meia-noite, sem ter que emendar até o raiar do sol de segunda-feira? Quanto nós valorizamos o privilégio e a oportunidade de nos reunirmos como igreja todo domingo, para nos alimentarmos da palavra de Deus? O que pode ser melhor? Que alimento, que prazer, que deleite é mais especial para um cristão no domingo do que vir à igreja manhã e noite, prestar culto a Deus e se alimentar da palavra do Senhor? Mesmo que nada espetacular aconteça na igreja. Pastor, eu venho todo domingo, não acontece nada de diferente. É a mesma coisa, lemos a Bíblia, cantamos a Bíblia, oramos a Bíblia, celebramos a mensagem e vamos para casa. Por que eu devo continuar vindo? Bem, é assim que você pensa sobre a sua refeição, não tem nada de novo aqui, mesmos ingredientes, mesmo cardápio, acho que hoje eu não vou comer não. Você precisa de uma razão espetacular para se alimentar fisicamente todo dia, no café, no almoço, na janta? Mesmo que nada espetacular aconteça, você precisa se alimentar, não? E a sua alma carece de menos cuidados que o seu corpo? Mesmo que nada espetacular aconteça aqui domingo após domingo, o simples fato de estar aqui já é oportunidade para que você alimente a sua alma. E mais, simplesmente estar aqui já é uma das principais maneiras pelas quais você pode encorajar alguém. Sabe por quê? Quando você está aqui no domingo, você está dizendo não só para si, mas para todo mundo ao seu redor:
eu não trocaria isso por nada, porque não existe nada melhor para mim e para a minha família do domingo do que estar aqui. Isso encoraja os pastores, isso encoraja os membros, isso é um grande serviço a Deus. E a sua ausência diz exatamente o contrário, que isso não é tão especial quanto as ofertas, as alternativas deste mundo. Este é um ministério que todos podem e todos devem exercer, o ministério do encorajamento de simplesmente estar presente aqui em culto público a Deus. Não subestime isso, que Deus pode, quer e faz, ao simplesmente vir domingo após domingo com a sua família para cultuar ao Senhor. Mas antes de encerrarmos, o texto nos traz uma última surpresa. Talvez seja a parte mais surpreendente do texto, a partir do versículo 9. Diz o texto que um jovem, e a julgar pelo termo que Paulo usa aqui, estamos tratando provavelmente não de um jovem adulto, mas provavelmente de um pré-adolescente ou adolescente, um jovem que não teria mais do que 14 anos de idade, um tal de Eutico. O que aconteceu com Eutico naquela vigília teológica? Sim, havia um adolescente de 14 anos ouvindo a pregação até a meia-noite. É possível. É possível, pela graça de Deus. Mas o salão estava cheio, provavelmente o jovem ficou sem lugar para sentar, foi sentar na janela. O lugar estava quente, muitas candeias, muitos corpos. Ele quis um lugar estratégico, perto da janela, onde tinha talvez uma suave brisa para se refrescar. Só que coloque-se no lugar dele. Paulo está falando, as horas estão passando, o sol está se pondo, aquelas chamas indo e vindo, e daqui a pouco o garoto foi apagando, e apagando, até que apagou. Literalmente apagou, diz o texto. Ele estava sentado numa janela e adormeceu profundamente. Se ele roncou ou não, eu não sei. Mas vencido pelo sono, ele caiu do terraço, caiu do terceiro andar, e quando levantaram estava morto. Você imagine a comoção daquela gente, no meio da madrugada, um jovem, uma criança que veio ouvir Paulo pregar, morrer dessa forma, desse infortúnio. Diz o texto no versículo 10 que Paulo desceu, ele inclinou-se sobre o rapaz e pela graça de Deus, ele anunciou um milagre de ressurreição. Não, ele não estava morto. E não, ele não apenas aparentou estar morto. Lucas provavelmente estava no recinto, era médico, poderia atestar a morte do garoto. Ele não apenas aparentou estar morto, ele morreu. Mas pela graça de Deus, o Senhor usou Paulo para ressuscitar o menino. E a noite continuou. Ele subiu novamente, versículo 11, eles partiram o pão, comeram. E então Paulo continua a falar até amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Bem, talvez você se pergunte o que eu me perguntei a semana toda: o que esse texto está fazendo aqui? O que essa história desse garoto que dormiu na janela, morreu e ressuscitou, está fazendo na sua Bíblia? Bem, alguns acham que aqui nós temos um alerta contra pregadores que pregam demais e que embalam o seu povo no sono. Bem, se esta foi a lição, Paulo não entendeu a lição, porque o garoto caiu, ressuscitou e Paulo continuou pregando. Então Paulo não entendeu a mensagem, se essa era a mensagem que Deus estava passando. Paulo, você está pregando demais, tem gente dormindo, Paulo, encurta essa história, despede todo mundo. Se esta foi a motivação de Deus, não funcionou, porque diz o versículo 11 que ele continuou pregando além da meia-noite até o sol nascer no dia seguinte. Se bem que se o pregador costumeiramente faz o seu povo dormir durante a pregação, então é hora do pregador rever os seus métodos. Talvez encurtar um pouquinho, simplificar a pregação ajude. Tampouco o texto serve de alerta para pessoas que vêm despreparadas para a igreja e acabam embalando regularmente no sono. Eu não estou dizendo de pessoas que esporadicamente dormem na igreja, mas que regularmente dormem durante o sermão. E eu sei porque eu tenho a visão privilegiada aqui da congregação. Bem, será que temos uma lição aqui sobre pessoas que não vêm preparadas para ouvir a pregação? Eu creio que não.
Porque tudo no texto mostra que eles vieram preparados, eles trouxeram candeias, eles estavam dispostos a ouvir Paulo pregar até meia-noite. E o que atrairia um jovem a uma reunião até meia-noite com Paulo, a não ser a mensagem que Paulo tinha a pregar? Então não vejo nenhuma lição aqui quanto a pessoas que vêm despreparadas para a igreja e acabam dormindo. Apesar de que, se você costumeiramente embala no sono durante a pregação, talvez seja o caso de você rever como você se prepara para vir para a igreja. Quem sabe dormindo um pouquinho mais cedo no sábado, não chegando tão cansado aqui no culto. E se precisar, eu não me ofenderei, pode ficar de pé na última fileira. Talvez sentado nesse banco confortável, você vai sendo embalado, o sol vai se pondo, o horário de verão vai acabando e você logo está... Se precisar, pode ficar de pé lá atrás para espantar o sono, eu não me importarei. Porque digamos que você adormece sentado no banco durante o sermão e pode acontecer uma tragédia. Sua Bíblia pode cair no chão e você pode passar vergonha. Ou você pode acordar com uma marca de baba na camisa. E como é que você vai sair da porta, né? Ou pior, eu estou vendo e eu começo a fotografar você e posto a sua foto no Facebook, #roncadores da catedral. Que tal? Ou coisa pior? Mas então, pastor, o que esse texto está fazendo aqui? Bem, só existe um outro relato de ressurreição em todo o livro de Atos. Talvez você se lembre de Atos 9, quando Pedro, outro apóstolo, foi usado por Deus para ressuscitar Tabita, ou Dorcas, da morte. E ambos esses relatos, a ressurreição operada por Pedro e a ressurreição operada por Paulo, se assemelham muito com os casos de ressurreição que Jesus operou nos evangelhos, como a filha de Jairo. Então a mensagem parece ser muito clara. O mesmo Deus, o mesmo poder que operou por meio de Jesus ao ressuscitar os mortos, operou por meio de Pedro e agora estava operando por meio de Paulo. E não é esta a proposta do livro de Atos? Nos mostrar exatamente isso, o que Jesus continuou fazendo por meio dos apóstolos, inclusive Pedro e Paulo? E não bastasse tudo isso, você não pode deixar de ver a conspiração celestial aqui, porque tudo isso aconteceu em qual dia da semana? Em pleno domingo, dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o que Paulo estava fazendo nesse dia, senão pregando a palavra e celebrando a Santa Ceia, que fala de um Jesus que morreu, mas que ressuscitou? Então, na absoluta providência de Deus, o que parecia uma tragédia, um infortúnio, foi um acidente permitido por Deus, para mostrar àquele povo introde que Jesus estava presente ali com Paulo. Jesus estava operando o seu poder para salvar da morte um jovem que veio ouvir a pregação da palavra de Deus. Que encorajamento! Sacrificar o seu sono, vir ouvir o apóstolo pregar até a meia-noite e ser testemunha de um milagre de ressurreição em pleno domingo, em plena celebração da Santa Ceia. Aquela igreja nunca mais esqueceria aquele culto pelo resto da sua vida. Eu acho que esse encorajamento teve um efeito em dobro em Paulo, porque de lá ele seguiria para onde? Para Jerusalém, a mesma cidade onde Jesus, o Senhor de Paulo, sofreu conspiração de morte, o que Paulo teria que enfrentar em breve também. Então, o que o retrato conjunto desta narrativa nos ensinou? Que o ministério do encorajamento é um serviço disponível a todos e exercido por todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Quer você compartilhe a palavra de Deus com os outros, quer você colabore com o serviço do Evangelho com outros, quer você simplesmente esteja aqui, sentado, domingo após domingo após domingo, já é uma tremenda oportunidade para ser encorajado e encorajar outros na fé cristã. E hoje nos reunimos de novo, no primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Novamente nos reunimos para sermos encorajados pela palavra, para encorajarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. E sim, agora encerrarmos o culto
como Paulo encerrou aquela noite, partindo o pão, servindo a santa ceia do Senhor. Hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo promete se fazer presente, para nos alimentar, para nos encorajar. Ele está aqui como esteve com aqueles cristãos em Troade. E acima de tudo, Ele quer nos encorajar como? Nos lembrando que Ele que enfrentou a morte, venceu a morte, vivo está, ressuscitou e prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Nada encoraja o povo de Deus mais do que lembrar o santo evangelho de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E se houver aqui entre nós aqueles que nunca antes provaram deste encorajamento, nunca antes conheceram o encorajamento que vem de crer em Jesus, saiba que Jesus está presente na casa e Ele pode fazer por você o que fez pelo jovem Eutico. Ele pode te transformar de um morto em um vivo, pode fazer a sua alma reviver por uma simples palavra dEle. Você que entrou morto neste lugar, morto em seus pecados, sem conhecer a esperança e o conforto do Evangelho, Jesus está aqui. Basta uma palavra dEle para que você se renda e conheça um consolo, um conforto e um encorajamento que você não encontrará em nenhum outro lugar neste mundo e nesta vida. Você crê nisso? Você já se rendeu ao Senhor Jesus? Então venha se juntar a nós, as testemunhas e aos encorajadores do Evangelho, para a glória de Deus. Oremos. Senhor bendito, obrigado por este dia, por este primeiro dia da semana. Obrigado por ter nos trazido aqui em pleno domingo, dia do Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos alimentados e encorajados por Ti. Ó Senhor, que nós saibamos prezar este dia, valorizar este dia, estes momentos que compartilhamos aqui manhã e noite na catedral, a cada domingo de um novo ano. Que não troquemos, Senhor, este prazer, este deleite por nenhuma outra oferta deste mundo, por nenhum outro compromisso, senão o de celebrarmos a Ti com a nossa igreja, semana após semana após semana. E ao nos reunirmos neste lugar, que façamos o que a Tua palavra nos ensina a fazer, nos alimentarmos da Tua palavra e encorajarmos uns aos outros com a Tua santa palavra. Colaborarmos juntos neste ministério, não como clientes, nem consumidores, mas como servos comprometidos em servir a Ti e uns aos outros. Ó Pai, se nós temos feito pouco do nosso domingo, pensado pouco deste dia, e pensado pouco do que o Senhor quer fazer em nós e por nosso intermédio, perdoe-nos, Senhor. Corrige-nos e ajude-nos, Senhor, a priorizarmos este sagrado ofício, disponível a todos nós, o santo ofício, o santo serviço do encorajamento. Mas hoje, Senhor, se recebemos entre nós aqueles que ainda estão adormecidos em seus pecados, sonolentos na sua fé, quem sabe até mortos espiritualmente, que a Tua palavra hoje tenha trazido vida aos seus corações, que a Tua palavra tenha operado um milagre de ressurreição nesta noite, que a Tua palavra não volte vazia sem efetuar as devidas mudanças e transformações no interior dessas pessoas, trazidas por Ti a este lugar, para o Teu louvor. Que a Tua palavra continue gerando fruto, muito fruto que permaneça em nossas vidas, para o Teu louvor e para a Tua glória. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.